easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, vamos meditar na poderosa palavra do Senhor? Deus, Ele deseja intensamente que você descubra a vida que Ele criou para você. Essa vida que você vive aqui nessa terra e para sempre na eternidade. E isso está diretamente ligado com o amor ao próximo. No livro de Efésios, a palavra de Deus diz que pela graça de Deus, pela graça, esse favor imerecido, nós somos salvos. E isso vem por meio da fé, não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. A salvação, muito embora muitas pessoas pensem que a salvação ela vem porque eu faço coisas boas, de maneira nenhuma, a salvação não é resultado dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar. Nós somos feitura do Senhor, não podemos nos orgulhar de salvação ou fazer alguma coisa pela força do nosso braço para salvar a nossa vida. A salvação ela vem de Deus, é pela graça. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras elas vêm em consequência da salvação. A Bíblia diz que Deus criou as boas obras para que nós andemos. Ele criou de antemão para que nós andemos por esse caminho. Deus preparou para que nós andássemos com essas boas obras. Então nós fomos atraídos pelo amor de Deus para amar e para fazer as boas obras, já que elas foram destinadas para que nós andássemos por esse caminho. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que vai trazer um esclarecimento sobre isso que nós estamos falando. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Como você entende o que as Escrituras falam a respeito da vida eterna? Jesus queria que ele mesmo respondesse, porque amar a Deus e amar ao próximo é questão de vida eterna. Nós vemos que este doutor da lei sabia a resposta. Eles mesmos já sabiam, já tinham lido a palavra, mas queriam provar Jesus. Pessoas iam à sinagoga, ao templo, mas eram pessoas religiosas. E Jesus conta esta parábola para explicar a eles. A estrada de Jerusalém até Jericó era uma estrada difícil e perigosa.
Não é difícil pensar naquilo que as pessoas trariam como justificativa. O sacerdote, ele era uma pessoa responsável para ficar entre Deus e os homens. O sacerdote havia servido a Deus a semana inteira. Pensa bem, servido a Deus a semana inteira e com certeza ele estava ansioso para voltar para casa. Não era culpa dele, do homem ter sido atacado. E talvez essa vítima fosse uma isca para que os ladrões o atacassem e o sacerdote deixou a responsabilidade para o levita, que por sua vez também não fez coisa alguma. Passar de largo significa passar longe, significa desviar. Os levitas, que eram responsáveis pelos cânticos e adoração, escalas, horários de louvor para o Senhor, também passou por outro caminho. Mas, por fim, os samaritanos, por sua vez, não se davam com os judeus. Havia um profundo ódio entre eles. Os judeus eles viam-se como descendentes puros de Abraão, enquanto que os samaritanos eles eram mestiços, eles eram fruto do casamento entre judeus do Reino do Norte e as famílias de outros povos. Para o doutor da lei, os samaritanos eram os menos propensos a agir corretamente. Ao usar os samaritanos como heróis, Jesus ele desconcerta os judeus. Ele vem realmente para confrontar. Compaixão e cuidado são coisas diretamente ligadas à fé salvadora e à obediência a Cristo. Amar a Deus deve também estar implícito amar ao próximo. Os que aceitam o amor produzem amor. Por isso é que amar a Deus está longe da religiosidade. Nós devemos amar de uma tal forma que esse amor transborde e eu possa amar o meu próximo como um estilo de vida. Nós devemos sondar os nossos corações para vermos o nosso fruto. Devemos olhar as pessoas com misericórdia e compaixão, tendo como fruto do amor de Deus esse estender a mão àquele que tem necessidade. Como você tem visto as pessoas? Nessa parábola, o doutor da lei viu o ferido como alguém que tinha que ser discutido. Os salteadores como alguém que teria que ser explorado. O sacerdote como um problema a evitar. O levita como um objeto de curiosidade. Mas o samaritano o tratou como uma pessoa que deveria ser amada. A falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada pelo texto que nós lemos ali. Se nós fôssemos buscar as justificativas, nós as teríamos. Quem é o nosso próximo? Nós podemos ter tantas justificativas para não amarmos o nosso próximo. O nosso próximo pode se tratar de qualquer pessoa, qualquer povo, de qualquer credo, de qualquer posição social que esteja em necessidade. E amar significa querer bem e atender à necessidade de uma pessoa onde ela quer que você viva. Quer dizer, se alguém vem até você, se está diante de você fazer o bem, isso é amar. Jesus, ele virou a jogada de um modo tão sábio com a sua conversa com o escriba. Numa tentativa de fugir às suas responsabilidades, o escriba havia perguntado: qual é o meu próximo? Jesus, ele perguntou: qual desses três é o próximo da vítima? Uma grande pergunta. A quem eu posso demonstrar misericórdia? A quem você pode mostrar misericórdia? Não tem relação alguma com geografia, com cidadania, com raça. Onde quer que precisem de nós, podemos nos mostrar disponíveis e, como Jesus Cristo, usar de misericórdia. O escriba, ele quis deixar a coisa muito abstrata, muito no âmbito da filosofia, de como tratar com a pobreza, oportunidades sociais, talvez, e nós muitas vezes temos essas desculpas, mas Jesus tornou simples demais e muito prático tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o debate, ele tem que partir para uma ação. O dever, ele tem que resultar em amor. Jesus com certeza não estava condenando debates e discussões, mas ele estava só alertando para as desculpas, para não fazer nada. Porque muitas vezes nós temos desculpa para não fazer nada com as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão próximas de nós. Mas queremos falar de algo bem concreto.
Quem é o teu próximo? Nesse programa eu quero falar de algo muito concreto. Qual é o teu próximo hoje? Qual a pessoa que está precisando da tua ajuda? Pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe. Enfim, qualquer pessoa que tenha necessidade e esteja no teu caminho, no nosso caminho, é o nosso próximo. Aqui nesta história, nós podemos comparar o sacerdote, o levita, o sacerdote e o levita como a lei e o samaritano com o ministério de Jesus e com a misericórdia. Nós vemos que a religiosidade, muitas vezes, ela toma conta de nós. Muitas vezes nós nos tornamos tão endurecidos e temos tantas desculpas para não fazermos as coisas, para não estendermos a mão para o nosso próximo. Nós temos que ter cautela, muitas vezes, nós temos que ter, a Bíblia fala que nós temos que ser simples e nós temos que ser prudentes. Não fugindo de todo o contexto bíblico, nós também devemos estender as mãos. Devemos estender a mão ao nosso próximo, porque como Jesus falou, a questão de amar o próximo é uma questão de vida eterna. Porque o escriba tinha perguntado para Jesus, aquele religioso tinha perguntado o que ele faria para ganhar a vida eterna. E Jesus foi direto no ponto, e Jesus já trouxe um exemplo. E como se ele não soubesse nada, né, Jesus perguntou, né, quem é o próximo dessa pessoa? E ele soube responder que o próximo foi aquele que estendeu a mão, mas qualquer um deles poderia ter estendido a mão. Nós podemos estender a mão para muitas pessoas no dia de hoje. Esteja sensível ao Espírito Santo, esteja pedindo ao Senhor que Deus possibilite você a fazer o bem, a estender a mão, sem achar que isso é uma coisa que vai deixar você orgulhoso ou qualquer coisa nesse sentido, porque não é uma questão disso. Se o próprio Jesus, ele usou de misericórdia para conosco, nos dando salvação, nos chamando para a vida eterna, nós que éramos maus, nós que estávamos longe dessa tão grande salvação, ele nos deu salvação da mesma forma. Nós devemos estender a nossa mão, sem acharmos que estamos fazendo aquilo além da nossa obrigação. Os nossos melhores atos de justiça diante de Deus, a Bíblia diz que não passam de trapos de imundície. Quer dizer, nós não devemos nos gabar daquilo que fazemos, mas devemos fazer porque amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor sobre todas as coisas e por causa desse amor nós temos um estilo de vida que nós amamos as pessoas também. Que essa palavra possa ter tocado você, que essa palavra possa mudar a nossa vida de uma maneira que nós possamos não mais sermos religiosos, mas sermos aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus e levam isso muito a sério e também levam a questão da vida eterna muito a sério. Vamos orar, fazer uma oração para que aquilo que nós não podemos, o Senhor esteja nos ajudando e nos possibilitando a fazer. Feche os teus olhos agora, coloca a mão no teu coração. Eu quero só mais dar um alerta. Olhe na tua casa. A pessoa mais próxima de nós são aqueles que convivem conosco e muitas vezes são aqueles que são deixados mais para trás. Talvez isso seja um alerta para muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Então vamos fechar os nossos olhos, porque o Senhor, esse Deus de amor, Ele vai nos tocar e nos capacitar para nós andarmos nesse amor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Deus, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque nós podemos ter acesso à Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos capacita, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, capacitando cada pessoa que está fazendo essa oração. Deus, e o Senhor sabe a dificuldade em cada lar, que o Senhor venha nesses lares, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos fazer o bem ao nosso próximo, aqueles que estão próximos de nós, que nós possamos estender a nossa mão, sermos capacitados pelo Senhor e que nós não estejamos sendo religiosos com o coração endurecido, Senhor, mas que nós possamos andar com esse estilo de vida e estendermos esse amor do Senhor. Capacita-nos no Teu amor para que nós possamos amar, Senhor. Nós oramos e nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.
make it easier to be.